Bom dia, graça e paz. A harmonia dos Evangelhos 56, já é a nossa pregação número 56 sobre os Evangelhos. Nem lembro quando nós começamos. Estamos vendo a Bíblia inteira, né? O Velho Testamento levou alguns anos. Os Evangelhos sozinhos aí já estão querendo gastar mais tempo do que todo o resto. Mas é que tem muita coisa, né? É muita coisa que a gente vê nas Escrituras. Eu preparo às vezes pensando em falar, hoje eu vou falar o capítulo inteiro ali de Mateus. E aí, quando eu vou ver, não dá nem um terço do capítulo, porque tem tantas ideias assim quando você está preparando, né? Os pensamentos vão viajando com os textos que a gente vai lendo, né? Um texto puxa outro texto e você se empolga e acaba, não, vamos nessa, né? Eu quero completar a Bíblia toda, né? Eu não quero parar no meio do caminho, né? Antes de morrer eu quero terminar a Bíblia toda, né? Mas a gente não vai pular coisas que o Espírito Santo mostra no texto, né? A gente quer compartilhar. Então, hoje vamos com Marcos capítulo 8. Vamos começar com o texto de Marcos capítulo 8, versículos 27 a 31. Eu vou fazer aqui uma oração para a gente pedir a bênção do Senhor, mas já deixei preparado aí o Marcos 8, do 27 a 31. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome, obrigado pela chuva que caiu, pelo tempo que faz, pela igreja, pelo culto, pelos cânticos, pelo estudo que vamos ter, Senhor, em tudo louvamos o teu santo nome, agradecemos pelo teu cuidado durante a semana, queremos entregar nosso louvor, nosso culto ao Senhor aqui nesse momento de coração, alegres pela presença do teu povo conosco, Senhor, o corpo reunido e pedindo direção para esse estudo, pedindo direção também para as outras classes, Senhor. Que o teu nome seja glorificado nessa manhã aqui. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, vamos desenvolver nosso gosto pelas Escrituras, né? Marcos 8, versículos 27 em diante. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista. E outros: Elias. Mas outros: um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Vamos começar por aqui, né? Estamos no contexto de uma passagem que acontece pouco depois da segunda multiplicação dos pães. Nós vimos isso da última vez. E na sequência aqui você tem a declaração de Pedro. Mais uma vez Pedro se manifestando, de certa maneira assim, como um porta-voz dos outros 12. Às vezes você pode imaginar coisa assim, né? Ele era o que costumava falar mais e agir mais, tomar a frente. Então você tem Pedro falando aí, respondendo prontamente, corretamente a pergunta de Jesus: quem eu sou para vocês? Já tratamos esse assunto aqui em outra passagem, onde Jesus também comenta o que os homens achavam dele, né? Eu não lembro quando foi isso, mas foi este ano. Nós fizemos um estudo em alguma passagem dos Evangelhos sobre esse tópico, sobre quem é Jesus, quem os homens falavam que Jesus era e quem ele de fato era, né? O Messias. E aqui nós temos de novo vindo à tona esse assunto. No texto de Mateus, a resposta que os discípulos dão é, quando Jesus pergunta: quem que os homens dizem? Eles falam: Elias ou João Batista. Como assim João Batista? Né? João Batista estava ali, viveu junto com ele, primo dele, né? Então como é que ele pode ser uma pessoa que conviveu com ele, né? Sim, certamente pessoas que conheceram João Batista, mas que não conheceram Jesus na época que eles conheceram João Batista, eles pensaram: eu conheci João Batista,
e agora eu estou vendo este homem, só pode ser o João Batista ressuscitado, né? Coisa assim. E depois também um dos profetas, né? Ou João Batista, ou Elias, ou um dos profetas lá do Velho Testamento, né? Se você for ver o texto em Mateus, essa história também é coberta em Mateus capítulo 16, versículo 14, ele acrescenta o nome Jeremias. Eles perguntam: quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem Elias, outros Jeremias, outro João Batista, outros um dos profetas. Então também estavam dizendo que ele era Jeremias. E se você for lá em Lucas capítulo 9, que também fala dessa passagem, lá no versículo 19, você vai ver que Lucas acrescenta que ele fala assim: que um dos profetas ressuscitou. As pessoas estão dizendo que o Senhor é um dos profetas que ressuscitou. Você podia pensar assim: estão dizendo que ele é um dos profetas, mas como assim? Ele é um dos profetas que reencarnou? Eu podia pensar, né? Ele é a reencarnação de Jeremias. Ele é a Elias não morreu para reencarnar, vamos dizer assim. Ele é o Elias que voltou, ou ele é o João Batista que ressuscitou, ou é o Jeremias que reencarnou. Mas não, a ideia é que tinha ressuscitado um dos profetas e não reencarnado. Não temos nenhum verso bíblico que faça alusão à reencarnação, né? Na Bíblia você não vai ter a crença na reencarnação dentro do povo de Israel. E é curioso que hoje, se você perguntar para um judeu, se você ler alguma coisa da literatura do judaísmo, os judeus creem em reencarnação. Nos tempos bíblicos não. Mas hoje, se conversar, pelo menos alguns grupos eu conheço, né, já li rabinos falando sobre isso, eles creem em reencarnação. Mas biblicamente nós não cremos, né? Na Bíblia você não vai encontrar reencarnação. E nestas conversas aqui, né, você percebe que o que o povo estava falando é que era um profeta ressuscitado e não reencarnado, né? Isso aí, Lucas 9,19 deixa bem claro, depois você pode ler. Bom, e em seguida então Pedro dá a resposta, e ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? Vocês estão comigo sempre, vocês devem saber melhor do que isso. Vocês estão vendo que o povo está confuso, cada um dá uma resposta. Vocês estão confusos também? Porque Jesus ele não costumava se identificar assim, dizer quem ele era, né? Eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias. Ele até falou isso, tem algumas passagens onde ele fala isso, mas geralmente ele não costumava, ele preferia que as pessoas concluíssem isso dele sem ele precisar falar, né? A gente vai ver isso, e claro, nesse mesmo texto ele diz para eles não espalharem isso para as pessoas, né? Então ele queria mostrar quem ele era e queria que as pessoas concluíssem quem ele era pela palavra e pelas obras, né? E aí ele faz essa pergunta e Pedro responde corretamente: tu és o Cristo. Outros evangelhos vão dizer: tu és o Cristo de Deus. Lucas fala assim, Mateus diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? É o jeito como é registrado lá em Mateus. Então, aqui Pedro fala que no texto de Marcos é a versão mais sucinta: tu és o Cristo, né? Ele só registrou isso aqui. Está correto? O Cristo é o ungido, né? Cristo em hebraico, Messias Cristo em grego, né? Messias em hebraico é a mesma coisa, significa ungido. Cristo não é o sobrenome de Jesus, né? Não é Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome dele, é o título, né? Ele é o ungido de Deus. E a gente vê Pedro tomando essa frente, e ele vai ser elogiado aqui por Jesus. Na verdade não ele, mas Jesus vai falar: o Espírito Santo que te revelou isso. Eu separei aqui algumas passagens de Pedro tomando a frente dos discípulos, por exemplo, para mostrar aí como ele era intrépido, né? Como ele era convicto das coisas, né? Às vezes erradamente, às vezes corretamente, mas era uma pessoa que se manifestava, ele falava o que pensava e ele agia com intrepidez, né? Nem sempre, né? Se acovardou em determinado momento, mas ele era uma pessoa
que manifestava geralmente aquilo que pensava, né? Mateus 14, 28, ele andou sobre as águas, né? Ele toma a frente e anda sobre as águas com Jesus, depois afunda, né? Não foi perseverante na sua fé. Mateus 15, 15, ele que pede uma explicação de uma parábola. Jesus fala uma parábola e ele fala: Senhor, explica-nos a parábola, e ele toma a bronca, mas nem vocês entendem, né? Não lembro qual era a parábola, né? Está aqui no Mateus 15, 15. Mas ele, geralmente nas parábolas, quem perguntava: mas qual é o sentido? Era Pedro, e era ele que tomava a bronca de Jesus porque não entendeu a parábola. Mateus 19, 27, ele que fala: tudo deixamos e te seguimos, o que será de nós, né? E aí Jesus fala: todo aquele que deixar pai e mãe vai receber 10 vezes mais, né? Pai e mãe, no reino de Deus, no futuro a vida eterna, né? Então ele é que fala: nós deixamos tudo e te seguimos. Mateus 26, 33, ele que fala: eu nunca te negarei, né? E depois ele nega, mas ele fala, e depois os outros todos repetem também os outros falaram da mesma maneira, que eu também não vou te negar. E todo mundo abandonou Jesus, mas quem puxa à frente é Pedro, né? Pedro é que puxa os outros a falarem isso, confiou excessivamente em si mesmo e caiu do cavalo. João 6,68 é uma outra declaração parecida com essa de Marcos 8, mas não é a mesma. Eu vou até ler aqui João 6,68. Alguns confundem as passagens, mas não é a mesma. Aqui no João 6, você tem no versículo, acho que eu vou ler um pouquinho, quando Jesus está falando que ele é o pão da vida, e que você tem que comer a sua carne, beber o seu sangue para ter a vida eterna, as pessoas se afastam dele, né? E aí Pedro, Jesus fala, vamos ler no versículo 66, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. Falando de Judas, né? Mas é uma declaração, a mesma declaração praticamente que ele deu na outra passagem de Marcos, mas é uma outra situação. Aqui é quando as pessoas estavam abandonando ele, e ele pergunta para os 12, mas quem responde é Pedro. Ele responde em verdade aqui que para onde vamos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna, né? Então ele era aquele que tocava os pés pelas mãos, como o pessoal fala às vezes, né? Mas também era o que acertava e que puxava a fé dos outros pelo jeito, né? Todo mundo quieto ali e ele é que vai à frente e fala, né? Aqui hoje nós vamos ver os dois lados, as duas faces de Pedro, né? Ele falando o que é certo e ele falando o que é errado na mesma passagem, sendo aprovado por Cristo em uma e fortemente reprovado por Cristo na outra. Qualquer pessoa que se dispuser a falar, ele corre esse risco, vamos dizer assim, né? Se você se propõe a abrir a boca e falar as coisas de Deus, você tem que estar pronto para as consequências. Existe uma responsabilidade por trás disso. Se você falar o que é certo, você vai ser bem-aventurado. Se você falar o que é errado, você vai colher as consequências e a reprovação. E é isso que Cristo faz com Pedro aqui. Não é à toa que Tiago fala: meus irmãos, não sejam muitos de vós que queiram ser mestres da palavra, porque haverá maior exigência, não é a palavra que ele fala, não é o juízo, não. Como? Rigor. Maior rigor serão mais cobrados, vamos dizer assim, né? Em outras palavras, é isso que ele quer dizer. Existe uma responsabilidade que você. Agora, por causa disso, você vai se acovardar e não vai falar? Não. Se você é chamado para falar, você tem que falar. Então, Pedro foi chamado para falar. Só que ele aprendeu a duras penas ao longo da sua caminhada com Cristo, como e quando falar, né?
E então hoje vamos ver as duas ocorrências. Aqui ele está falando que é correto, né? Ele vai e fala que tu és o Cristo, repete, confirma aquilo que ele já tinha dito, que ele é o Cristo. E depois, no versículo 30 do Marcos 8, Jesus admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. A gente já comentou sobre isso também. Por quê? Porque Jesus volta e meia falava: não digam para ninguém que eu sou o Cristo. Mas, puxa vida, por quê? Por que Jesus está proibindo os discípulos de pregar o Evangelho? O Evangelho são as boas novas de que Jesus é o Cristo e veio para salvar. Por que os discípulos não podem pregar o Evangelho? Não posso falar para ninguém que Jesus é o Cristo, né? E eu devo obedecer a Jesus, né? Jesus falou que não é para falar, então também não posso falar que Jesus é o Cristo. O que eu vou fazer? Está errado eu dizer que Jesus é o Cristo? Por que Jesus fazia isso, né? Eu lembro que a gente falou sobre isso uma vez, e era uma situação no ministério de Cristo em que eu comentei: não estava na hora disso ser revelado. De fato, existe uma hora disso ser revelado. É que tem a ver com isso também. Não está na hora ainda disso ser revelado. Depois, eles vão contar para todo mundo que Jesus é o Cristo, mas por que não está na hora? Você podia pensar: bom, é porque Cristo ainda quer fazer algumas coisas antes de as pessoas saberem disso. Não é bem isso, né? Por que não estava na hora deles falarem que Jesus era o Cristo? Qual é a consequência deles falarem que Jesus era o Cristo, né? O que significa tu és o Cristo? Então, tu és o Cristo está ligado com as profecias do Velho Testamento sobre quem é o Cristo. Para você entender o que esse texto, por que Jesus está proibindo eles de falarem que ele é o Cristo, você tem que saber o que significa tu és o Cristo. Porque para nós hoje, tu és o Cristo significa o quê? Que ele é o Salvador, que você tem que aceitar Jesus como seu Salvador, para você ser liberto da maldição do pecado e ir para o céu, né? Então, isto significa tu és o Cristo para nós. Ele é o Salvador. Por que eu vou esconder isso das pessoas? Tu és o Cristo para o judeu da época tem um significado um pouco diferente. Ele está ligado com isso também. Ele é o Salvador, mas está ligado com o reino de Israel, né? Então você tem que se colocar na mente do homem da época para entender o que significa tu és o Cristo para o judeu 2000 anos atrás. Não é muito diferente do que significa tu és o Cristo para o judeu hoje. Se você for conversar com um judeu ortodoxo que acredita no Messias, né? Ele só não acredita que Jesus é o Messias. Perguntar para ele quem é o Cristo, ele vai te dizer quem é o Cristo. Ele vai te apontar talvez para Salmo 2, né? Você vai lá no Salmo 2, ele vai ler o Salmo 2 para você, para mostrar quem é o Cristo. Aí você vai lá no Salmo 2 e você lê no versículo 2: os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor, Yahvé, e contra o seu quê? Ungido. O que é ungido? Cristo, né? Mashiach, Messias. Então, os reis da terra se levantam contra o seu ungido, se levantam contra o Cristo. O judeu vai te dizer: o Cristo é este, é o de Salmo 2. E aí os reis da terra estão contra o Cristo. E se você vai no versículo 6, ele vai dizer: eu porém ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Deus falando sobre o seu ungido. O meu Cristo é esse, aquele que é rei sobre o monte de Sião. O rabino vai te perguntar: alguma vez Jesus foi rei sobre o monte de Sião? Não. Então ele não é o Cristo. É isso que o rabino vai dizer para você. Então você tem ali o Cristo, tem que ser esse. Ele tem que se assentar no trono no monte de Sião e reinar sobre Jerusalém. Proclamarei o decreto: o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Por acaso os reis da terra servem a Jesus como rei?
Não, então Jesus não é o Cristo, ele vai te dizer, o rabino vai te dizer. O versículo 8 e 9: tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Por acaso os reis da terra estão assim, sendo esmigalhados por Jesus com a vara de ferro, estão ali beijando o filho para que ele não fique irado contra eles? Não, os reis da terra estão fazendo seus planos para governar o mundo, então eles não estão submissos ao rei dos reis. Ele não é o Cristo, eles vão dizer. O Cristo não veio ainda, eles vão dizer, porque quando ele vier, isso aqui vai se cumprir. Então, este é o Cristo. Isto significa: tu és o Cristo. Se os discípulos dissessem para as pessoas, espalhassem para todo mundo que Jesus é o Cristo, o que as pessoas iam fazer? Iam tentar fazê-lo rei. Ele não era de fato empossado como rei ali de Israel. O rei era Herodes, representante de Roma, né? Então você tem um outro rei ali. E aí você tem um problema. Eles iriam querer fazer uma revolução para depor Herodes e colocar Jesus como rei. Como é que a gente sabe disso? Eu estou especulando? Não estou só especulando. Isso aconteceu. Veja só, nós temos uma ocorrência em que isso aconteceu, pelo menos, né? João 6,15, é isso? João 6. João 6, versículo... Isso aqui é depois da primeira multiplicação dos pães. Versículo 14, João 6, 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei. Então, quando fala o profeta, estão pensando no Cristo. Para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Eu não quero que vocês me façam rei. Não vim para isso agora. Eu não vim aqui depor Herodes e tomar o trono dele. Mas é isso que eles queriam. Então é isso que iria acontecer se eles começassem a espalhar: o Cristo está aqui, o Cristo está aqui. O povo não estava preparado para entender que o Cristo vem primeiro para morrer, depois ele volta para reinar. Mas agora ele vem para morrer, né? Então esse era o momento em que ele estava vivendo, né? Quando Jesus entra, nós não chegamos lá ainda, né? Na história aqui, estamos vendo mais ou menos cronologicamente o ministério de Cristo. Mais para frente, quando Jesus entrar em Jerusalém, no texto, o que acontece? João 12, 12, né? Vamos só dar uma adiantada rapidinho para ver a reação das pessoas. João 12, versículo 12, né? Ele vai entrar em Jerusalém na última semana de vida dele. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel. Isso aqui não é outra coisa a não ser bendito o rei de Israel. Não é bendito o nosso Senhor e Salvador, igual nós falamos hoje. Não, é bendito aquele que vai nos libertar de Roma. É rei mesmo. Vamos pôr uma coroa na cabeça dele, vamos pôr ele num trono. Então, bendito o rei davídico, né? O filho de Davi. Bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. É o que Jesus faz. Achou Jesus um jumentinho, assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Por que o Senhor vai sentar num jumentinho, um filhote de jumenta ainda? Né? Isso não é muito pomposo. Ele é o rei, ele tem que entrar num cavalo branco. E aqui ele vem num jumentinho. E o texto que ele está citando aqui é Zacarias 9,9, que fala do Messias vindo montado humilde
aqui não menciona humilde, mas se você for ler, vamos ver em Zacarias como é que está, Zacarias 9:9, deixa eu rapidamente aqui ver exatamente as palavras que estão na profecia original, porque às vezes os discípulos citam os evangelhos, não o texto completo, só algumas palavras, né? Então vou ver no 9:9, Zacarias 9:9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumento. Algumas traduções dizem humilde, esta aqui diz pobre. Não é pomposo, não bate com o rei davídico, né, o descendente de Davi que vem para libertar o povo. Então Jesus fez questão de assumir esta posição, cumprir esta profecia primeiro. Se você for ler Apocalipse 19, você vai ver Cristo voltando no cavalo branco e derrotando o anticristo. E é toda a glória e pompa o rei dos reis vindo para reinar. Aqui é um jumentinho, é humilde, não tem essa glória toda aparente. Por que ele faz isso? Porque ele não está embarcando, vamos dizer assim, na empolgação do povo, querendo fazê-lo rei sobre Israel neste momento, porque ele sabe que ele vai ser morto, porque para isso ele veio. Então, ele assume uma outra face da profecia. Se você vai estudar as profecias messiânicas do Velho Testamento, você vai encontrar as duas. Você vai encontrar o Messias vindo derrotar os inimigos de Israel e se assentando no trono de Davi, e você vai encontrar o Messias sendo morto. Você vai encontrar o Messias vindo em glória sobre as nuvens do céu, como em Daniel, ou você vai encontrar o Messias vindo humilde sobre um jumentinho, né? E aí você tem esses dois quadros. Os judeus queriam o Messias, filho de Davi, vindo sobre as nuvens para livrá-los de Roma. Jesus não assume ele não cumpre essa profecia. Então, se o rabino te pergunta por que Jesus não cumpriu a profecia, porque não estava na hora de cumprir. Ele é o Messias que vem para morrer, tá? Então ele vem e, lendo sobre eu já comentei sobre isso aqui também, estou fazendo uma revisão aqui. E tem gente que não viu, né, talvez essas aulas, mas eu já falei que os rabinos, eles, lendo essas profecias do Velho Testamento sobre o Messias, eles também entram em discussão, né? Porque tem contradição aí, o que eu faço com isso, né? Então, muitos rabinos entendem que existem dois Messias profetizados, um que vem humilde para morrer e outro que vem em glória para reinar. Alguns chegam à conclusão que existem dois Messias. E nós sabemos que não é dois Messias, não são dois Messias, é um Messias que vem duas vezes. É Cristo que vem duas vezes. Então, você tem claramente nos textos um Messias humilde, pobre, que vem para morrer, e outro que vem no cavalo branco de glória sobre as nuvens para vencer. Tá? É o mesmo Messias, e as duas profecias vão se cumprir literalmente. Tá? Então, você vai ter aí a glória do Messias, como você teve a morte do Messias. Jesus aqui, ele assume a posição do primeiro Messias, vamos dizer assim, ou da primeira profecia, aquela que vem para morrer, e é essa que ele, por isso que ele vem no jumentinho, né? Tá, ok, então nós temos essa manifestação do Messias. Voltando para Marcos 8, vamos pegar aqui Marcos 8. Nós vimos o versículo 30, até por isso que ele admoesta eles: eu não diga para ninguém, porque o povo vai querer me fazer rei, e eu não vim para ser rei agora, eu vim para morrer pelos pecadores. E aí no versículo 31 do Marcos 8 ele diz: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse. Já comentei sobre o Filho do Homem, também é outro título para Messias nas profecias do Velho Testamento, né? Que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, para que depois de 3 dias
mas que depois de 3 dias ressuscitaria. É importante que seja feito assim. As pessoas podem pensar: poxa vida, coitado de Jesus, os homens mataram ele era uma pessoa tão boa, né? Ele veio e só fez o bem aqui, ele tentou salvar Israel, mas Israel não deixou, ele matou ele, coitadinho do Messias. Coitadinho de Jesus, né? Jesus não é coitadinho. Ele vem para isso, ele vem com esse propósito. É injusto, é humilhante, é algo que não cabe na nossa mente, como que o Deus Criador, tudo que foi feito por meio de Jesus Cristo, ele venha na sua própria criação e ele seja humilhado e morto por suas próprias criaturas. Isso aí é algo que não cabe na minha mente. Como que Deus pode se sujeitar a uma humilhação dessas? Como que um homem pecador, criatura de Deus, possa humilhar e matar seu próprio Criador? Isso é algo que não cabe na minha mente, mas é o que aconteceu, é o que Jesus se sujeitou por amor a nós, tá? Ele passar por isso, né? E ele diz, é importante, não é um acidente de percurso, não é um fracasso do ministério de Cristo, é importante que eu padeça muito e que seja rejeitado pelas autoridades religiosas de Israel e que seja morto, mas depois de 3 dias eu ressuscito. Então essa sequência de fatos que vão acontecer com ele é importante que aconteça, porque está nas profecias, está no plano eterno de Deus para a redenção do homem e da sua criação. Não é só o homem que vai ser redimido, toda a criação vai ser redimida, porque toda a criação foi arruinada pela maldição do pecado por causa daquele que sujeitou essa criação a essa maldição, que foi Adão, nosso cabeça, né? Adão, o representante da humanidade no Éden, para cuidar do paraíso que era entregue por Deus nas suas mãos, fracassou, amaldiçoou essa terra, e por conta disso o representante de Deus fracassou e nós todos fomos amaldiçoados, e a terra toda foi amaldiçoada. Cristo volta para substituir Adão como aquele que rege sobre a terra, numa terra restaurada, e agora o plano de Deus vai se cumprir como planejado originalmente, só que pelo seu verdadeiro e perfeito representante, que é Jesus Cristo. Mas é importante que, para que esta terra seja regenerada e as pessoas sejam regeneradas para habitar na terra regenerada, é necessário que antes o representante dos homens perante Deus, que é Cristo, o segundo Adão, ele passe por muito sofrimento, morte, rejeição e ressurreição. Vamos ver em Isaías 53 essa sequência. Os irmãos conhecem Isaías 53, o texto que fala profeticamente sobre o Messias. E todas essas coisas aqui estão nesse texto de Isaías. Olha só, Jesus disse: é importante que eu padeça muito. A gente podia pensar, ele podia morrer rápido, né? Uma guilhotina resolveria, né? Poxa, não tem dor, você põe a cabeça ali e caiu, acabou. Eu estava vendo um filme uma história real sobre pena de morte, né? Hoje em dia o pessoal faz com cadeira elétrica, né? Muito tempo de sofrimento, né? A pessoa toma um choque às vezes ali durante minutos até fritar o cérebro e morrer. Antigamente era mais civilizado, né? Põe a cabeça ali e cortou, acabou, né? Caiu a cabeça, você pensa, que negócio sanguinário, né? Mas é um negócio rápido, sem dor. Hoje é pior, né? E no tempo de Roma era muito pior, porque a cruz levava horas, às vezes dias para a pessoa morrer, né? Então era uma tortura inominável, e era importante que Cristo não tivesse uma morte rápida, mas padecesse muito. Isaías 53, versículo 7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então ele precisa ser oprimido e afligido antes de ser morto, né, no caminho de ser levado ao matadouro.
ele precisa ser rejeitado pelos anciãos. Isaías 53:3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, pelo tanto que ele apanhou, estava deformado. Pela feiura da sua deformação, as pessoas não tinham coragem de olhar para ele, né? Se você já viu alguém batido, com dentes quebrados, rosto inchado e ensanguentado, você sabe do que ele está falando, né? Pessoas que já viram isso sabem, eu já vi. Então é difícil de você encarar, difícil de contemplar a pessoa como pode estar tão deformada. Você vira o rosto, né? E era assim que as pessoas agiram. Você tem que é importante que ele seja morto. Isaías 53:8 e 9. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, foi morto. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Pela transgressão de Israel, o meu povo. Você pode pensar, meu povo? Quem é o povo de Deus? A igreja? Não, o texto vai te dizer povo de Israel, né? Aqui é a palavra para o povo de Israel. Foram os israelitas, os judeus, que pediram a morte de Jesus, né? Você tem então 8, né? Versículo 9: puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Então foi sepultado, não tenho o que dizer, foi morto, foi sepultado, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Mas ele vai ressuscitar, Isaías 53:12: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Como é que alguém que foi morto, derramou a sua alma na morte, pode, por isso, ser colocado com os poderosos? Está morto, não vai ser colocado com ninguém. Então, apesar de que não aparece a palavra ressurreição aqui, isso é uma profecia sobre a ressurreição, porque quem está morto não pode ser colocado com os poderosos, né? Então é claro que ele está falando da ressurreição aqui no versículo 12 de Isaías, tá? Pronto. Então, todas as profecias do Messias têm que se cumprir, senão a Bíblia é mentirosa. Então, por isso Jesus fala para os discípulos: olha, é importante que eu passe por isso. Isso é fundamental, isso é plano de Deus, isso não é um acidente, isso não é uma derrota temporária de Deus nas mãos de Satanás e dos ímpios. Não, isso aqui é uma profecia que tem que se cumprir, senão ninguém vai ser salvo, né? Então era importante. O livro de Atos vai falar claramente sobre isso. Os discípulos entenderam, nessa época que eles não entenderam ainda. Como assim? O rei, eles não tinham essa ideia, esse conhecimento bíblico do Velho Testamento, onde você tem claramente as profecias sobre a glória e sobre a morte do Messias. Eles estavam confusos com isso, a teologia deles não estava muito boa ainda. Jesus vai ensiná-los a partir daqui até a sua ascensão. Jesus vai mostrando as profecias bíblicas a respeito da sua morte, sofrimento, morte e sepultamento e ressurreição e ascensão. Então, por enquanto eles ainda não entenderam. Depois que tudo aconteceu e eles viram que ele ressuscitou, eles entendem e eles vão proclamar isso aí como de fato foi. Se você for olhar o livro de Atos, você vai entender dramaticamente a mudança que houve, ou entender a mudança dramática que houve no entendimento deles a respeito dessas doutrinas. Veja como Pedro apresenta isso para os judeus em Jerusalém, no Atos 2, no dia do Pentecostes. Ele fala no versículo 22: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos,
Você vê que ele não está só falando o que aconteceu. Olha, vocês mataram o Messias. Ele falou isso, a culpa é de vocês. Vocês mataram o Messias. Ele aponta o dedo para eles sem nenhuma dó. Mas ele não diz só isso. Ele diz que isso aconteceu pelo determinado conselho e presciência de Deus. Não só presciência é saber de antemão, né? Deus sabia de antemão que isso ia acontecer. Não é só que ele sabia, ele deu o conselho de que assim fosse feito, né? Ou seja, foi determinação de Deus que assim acontecesse, porque se não acontecesse, não haveria salvação. Isto não é, vou repetir, não é acidente no plano de Deus, isto é o plano de Deus, a morte do Messias. Só que ele opera essa morte pelas mãos de ímpios. Não foram justos que mataram o Messias, foram ímpios. É lógico que a culpa é dos ímpios, mas isso acontece debaixo do plano de Deus, do seu conselho e presciência, porque senão o texto não faria sentido e nós estaríamos perdidos até hoje, né? E a Bíblia seria mentirosa, porque profetizou algo que não teria acontecido se de fato não tivesse acontecido. Se você ainda está na dúvida de que isso foi determinação do Senhor, Atos 4, 27 e 28 deve desfazer essa dúvida. Atos 4, 27: porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos. Pedro está falando com Deus, né? Então, Deus, sobre o teu filho, contra ele se ajuntaram Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Em consequência disso, ou a conclusão disso a culpa é deles. E eles fizeram isso. Culpa deles, eles vão responder por isso. Mas o que eles fizeram? Versículo 28: para fazerem tudo que a tua mão, Deus, tua mão e o teu conselho tinham anteriormente previsto, tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então isso estava determinado por Deus que ia acontecer. Não é só uma visão que Deus teve do futuro. Coitado do meu filho, vai morrer. Mas eu vou deixar assim mesmo. Não é isso que aconteceu. Deus tinha um plano para que Jesus morresse. Ele entrega Jesus na mão de lobos para morrer. A culpa é dos lobos, mas Deus poderia ter evitado. Não vou deixar que os lobos toquem no meu filho, mas ele deixa porque ele quer salvar os pecadores, né? Então esse é o conselho determinado de Deus. O versículo, já lemos Atos 2, né? Acho que eu pulei um texto aqui. Eu acho que esse é suficiente, né? Ficou bem claro. Tem outros textos aqui que eu separei também. Versículo 24, tem o versículo 32. Tá. Salmo 16, versículo 8 a 10. Salmo 16, versículo 8 até versículo 10. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse texto aqui é citado em Atos 2 como se referindo a Jesus. Pedro usa eu não li, mas o Pedro usa esse texto aqui de Salmo para se referir a Jesus. É Davi falando, né? Mas isso não aconteceu com Davi. Davi foi sepultado e viu a corrupção, seu corpo viu a corrupção. Pedro deixa bem claro que a sua sepultura está entre nós. Davi morreu e o seu corpo foi corrompido, mas Jesus não. Então o texto profeticamente se aplica a Jesus, né? Jesus, seu corpo não viu corrupção, não deu tempo, né? Ele foi sepultado, no terceiro dia já ressuscitou, então ele não viu de fato corrupção. Inclusive ele está alegre, né? Aqui, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Este aqui é Cristo. Esse é Cristo.
Cristo está alegre em se propor a cumprir a vontade do Pai. É lógico que você vai ver nos evangelhos ele se agoniando, ele entrando e suando gotas de sangue e tudo mais, né? Ali não foi um momento alegre, mas aqui ele já está olhando para a glorificação que acontece depois da ressurreição. O texto menciona a ressurreição. A ressurreição é o maior momento de glória de Cristo, né? Até então, né? A sua história, a história da redenção, a ressurreição é o maior momento de glória. O seu nome é colocado sobre todo o nome, né? Então você tem aqui as palavras de prazer de Cristo em ter cumprido a vontade do Pai. Durante foi muito difícil, mas após você tem aqui o sentimento retratado pelo salmista, né? É importante que o Cristo passe por tudo isso, né? Senão nós não seríamos salvos. Só para finalizar, Isaías 53:10, não há como discutir com Isaías 53:10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. Já está falando da ressurreição dele, após a morte. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Mas então aqui você tem os dois momentos: o momento da morte, que é determinação do Senhor, ao Senhor agradou moê-lo, e depois ao Senhor também agradou ressuscitá-lo. Você tem os dois momentos no Isaías 53. Então, tudo isso para quê? Para entender por que Jesus está falando para os discípulos: não diga a ninguém que eu sou o rei, porque é importante que primeiro eu morra. As pessoas não têm condições de entender isso agora, mas vocês precisam entender: é importante que eu morra antes de reinar. Depois eu volto para reinar, mas agora não. Ele nem falou isso, depois eu volto para reinar, mas a gente sabe da sequência, né? Mas é importante que os discípulos entendessem isso. Aí vem a segunda manifestação de Pedro nesse contexto, né? A primeira manifestação de Pedro é: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A segunda manifestação de Pedro é Marcos 8, versículo 32. E dizia abertamente estas palavras: eu vou morrer, eu vou ressuscitar. E Pedro, tomando a parte, Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Que cena, né? Pedro dando exortação em Jesus, né? Pedro repreendendo o Rei dos Reis, o Filho de Deus, né? Vai ser Pedro. Ele fala o que vem na cabeça, não pensa às vezes no que está falando, né? Ele vai e repreende Jesus: Senhor. Aí você vai saber as palavras da repreensão, você tem que ir em Mateus, né? Vamos ver Mateus 16, versículos 22 a 23. Mateus 16, 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Senhor, o Senhor perdeu a cabeça, né? Não vai acontecer isso. Eu creio que o Senhor é o Cristo, né? O Senhor vem para reinar. Você está errado, Jesus, né? É assim, um carinho de Pedro com Jesus, mas um carinho completamente sem entendimento, né? Tem muita gente que faz as coisas com boa intenção na igreja, na vida. Eu quero fazer o que é certo, né? Eu quero agradar a Deus, né? E a pessoa faz dentro do seu entendimento. Aí ela acha que está certo, né? Você vai mostrar para a pessoa na Bíblia que ela está errada, ela fica ofendida, né? Mas assim, o que conta é a Bíblia, né? Então, a palavra de Deus, a gente mencionou hoje, né? A palavra, como o Rubens falou, a palavra de Deus não vai passar. Eu passo, você passa, a palavra de Deus permanece para sempre. Então, ele está aqui com toda boa intenção, tentando consolar o pobrezinho do Jesus que diz que vai morrer, né? Ele vai tentar consolar, e a resposta de Jesus é imediata, né? Versículos 22 a gente leu o 22, né? 23 de Mateus 16.
Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Né? Que coisa, né? Mesma hora, aparentemente assim, pequeno espaço de tempo, uma grande palavra de Pedro, uma recomendação de Jesus. E em seguida, uma grande besteira de Pedro, uma fortíssima repreensão de Jesus: para trás de mim, Satanás. Pedro não estava possesso por Satanás, somente Judas Iscariotes, dentre os 12, foi possesso por Satanás. Mas Pedro falou algo que é da natureza de Satanás e não de Deus, algo que escandaliza Jesus, ou seja, que tenta afastar Jesus da vontade de Deus. Essa é a ideia do escândalo, né? Quando alguém se afasta da vontade de Deus, né? O seu comportamento, se você fizer, as pessoas sabem que você é crente e você comete um pecado público, isso pode escandalizar alguém que está chegando à igreja, e a pessoa então sai da igreja porque o Érico cometeu um escândalo. Então, isso é o que? Afastou alguém da vontade de Deus. O meu pecado não só me afastou, mas afastou outros da vontade de Deus, e causou um escândalo. E Pedro está tentando afastar Jesus da vontade de Deus, causar um escândalo, né? Mas ele não compreende as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. E de fato, humanamente falando, nada mais natural do que Pedro chegar e falar para Jesus: não fala isso não, né? Tem compaixão de ti mesmo. Né? Ele está tentando consolar o Jesus, ele está achando que Jesus é um coitadinho que está com medo. Jesus está com medo de morrer em Jerusalém. Não, tenha coragem, Jesus, né? Sei lá o que Pedro falou para Jesus, mas ele falou: isso não vai acontecer. Pedro, vai acontecer? Já disse que vai acontecer. E aí ele fala isso: para trás de mim, Satanás. Ele estava sendo usado por Satanás. Aí vem uma pergunta: Satanás queria matar Jesus, ou Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz? Porque se Satanás quer matar Jesus, então nada mais natural do que falar: isso mesmo, Jesus, vai para a cruz. Mas então por que Satanás está querendo dissuadir Jesus de ir para a cruz? Afinal de contas, ele quer ou não quer matar Jesus? A cruz era a que dizia a profecia, né? Sim. Que devia acontecer. Tá. Não acontecer a cruz seria uma vitória para Satanás. Jesus, por exemplo, os judeus tentaram apedrejar Jesus umas 2 vezes. Sim. A morte não seria por cruz também. Também não seria por cruz. Era importante que ele fosse pendurado no madeiro, porque a profecia também fala que tem profecias que diziam o tipo de morte que ele deveria morrer, né? Maldito aquele que for pendurado em um madeiro, né? E ele foi pendurado em um madeiro. Bom, mas afinal, então está certo, a crucificação de Cristo é a vitória, porque é um cumprimento de profecias, né? Então você pode pensar: Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz. Mas daí eu pergunto para você: mas não foi Satanás que entrou em Judas para entregar Jesus para ser morto? Então parece que ele queria, né? E aí você fica na dúvida, né? Eu também fico na dúvida, o que eu faço com isso, né? Tem uma hora que ele parece que não quer, tem outra hora que parece que ele quer. Oi? Eu acho que queria que Jesus fosse para a cruz, no sentido de ele morrer da pior maneira possível e tal, mas ali com Pedro, eu acho que ele queria desencorajar Jesus a fazer a vontade de Deus. Jesus estava cumprindo a vontade de Deus, né? E se fosse um Jesus desencorajado, derrotado, assim, sofrido e tal, no sentido de não querer fazer a vontade de Deus, deixa eu tentar entender o que você falou. Se Jesus não quisesse ir para a cruz, mas fosse na marra, ele estaria em pecado, porque ele não estaria fazendo a vontade do Pai. Pode ser, não sei. É uma teoria, é uma tentativa de explicar, né? Por que a cruz é a vitória de Cristo, né? Veja só, eu separei alguns textos falando sobre isso, né? O João 12:31, João 12:31,
31 fala pouco antes da crucificação, né? Jesus falando com os seus discípulos. Ele diz: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Então a cruz é o momento de ser expulso o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Jesus? O diabo, né? O mundo jaz no maligno, ele é o príncipe das potestades do ar, ele é o comandante dos principados e potestades, ele é o Deus deste século. O príncipe deste mundo é Satanás, né? Aquele que oferece os reinos deste mundo para Jesus, e em troca ele quer ser adorado por Jesus na tentação do deserto. Então ele é o príncipe deste mundo, e ele vai ser expulso de alguma maneira aqui. O que significa ele ser expulso? A gente vai entender aí como sendo alguma relação aos céus, né? Ser expulso do seu acesso a Deus de alguma maneira, ou expulso de alguma autoridade que ele tem sobre os homens. Em que sentido? Vamos ver o que está envolvido nesse ser expulso que ele menciona aqui. Ele não explica mais no texto, mas tem alguns outros textos que falam do que aconteceu com Satanás na cruz. Esses textos, por exemplo, você tem sobre o príncipe do mundo nós já vimos. Vamos ver aqui João 14:30, será? João 14:30. Não, João 14:30 é só o príncipe desse mundo. Vamos ver Hebreus 2:14. Hebreus 2:14. Falando aqui no começo do livro de Hebreus sobre a importância de Cristo e a sua, como ele era superior a Moisés, aos anjos e tudo mais, ele diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então na cruz ele morre, mas ele aniquila o diabo. Aqui eu entendo que está ligado com isso de ser expulso, né? Então você vai entender mais o que acontece com o diabo na cruz vendo esse texto de Hebreus. Ele foi aniquilado pela morte, isto é, o diabo, né? E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, Deus não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos. Jesus tinha que ser semelhante a nós, ele tinha que se tornar mortal e tinha que morrer, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Mas o que eu quero enfatizar é isso, que as pessoas têm medo da morte, estão sujeitos a uma servidão com medo da morte, que vai acontecer comigo depois que eu morrer. Estou com medo, não sei o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer comigo. Por quê? Porque alguém morreu por mim, o Filho de Deus morreu por mim. Eu sei o que vai acontecer comigo depois da morte. Mas por que você sabe? Que arrogância é essa? É porque ele morreu por mim. Porque Deus, o Filho de Deus, morreu por mim. Então eu sei o que vai acontecer comigo. Eu sei que eu sou salvo, ele morreu por mim. Você acha que ele morreu à toa? Desperdiçou o sangue dele? Passou por tudo aquilo à toa? Não, foi para salvar todo aquele que crê. Então eu não tenho mais medo da morte. Aí foi aniquilado o poder de Satanás. Outras passagens vai falar sobre o aguilhão da morte que estava nas mãos de Satanás para nos espetar, e agora não temos. É onde está a morte, a tua vitória, né? Tragada foi a morte pela vitória na cruz. Então a cruz, ela é sim a serpente mordendo o calcanhar do descendente da mulher, porque Cristo morre, né? Isto é aparentemente uma derrota, isto é doloroso,
Só que ele vive pela ressurreição, e ele esmaga a cabeça da serpente, e a serpente que tinha na morte um instrumento para atormentar, oprimir as pessoas com esse medo, agora não existe mais esse medo. Ninguém precisa ter medo da morte, porque ela foi morta pela morte de Cristo na cruz. A morte de Cristo matou a morte na cruz, e por isso nós temos a vitória, né? E é isso que se passa. Logo em seguida, então, a Jesus falar essas coisas, que agora vai ser expulso o príncipe deste mundo, em João capítulo 13, você vai ter o que acontece em João 13, versículo 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se, aí ele vai lavar os pés dos discípulos. Mas eu queria só enfatizar: o diabo pôs no coração de Judas que ele o traísse. E alguém vai pensar: então não é culpa de Judas, né? Ele ficou possuído. Ele fez aquilo porque estava possesso. Não, ele não tem controle dos seus atos. Estava possesso, coitado do Judas, né? Não foi culpa dele, foi culpa dele. Tem um filme que eu não assisti, não tenho em princípio desejo de assistir, talvez, não sei. É Cinefários aí, que o pessoal fala, não sei se já ouviram falar, de que é uma história assim, de que alguém está condenado à morte lá nos Estados Unidos, né? Cometeu algum crime, não sei se foi um assassinato, está na pena de morte, e aí vai um psiquiatra entrevistá-lo para saber se ele fez isso porque é doente mental ou não, porque se ele foi doente mental, então ele não vai para a morte, ele vai para o hospício. Se ele não é doente mental, então ele vai para a morte. E aí, ali na conversa, o preso se mostra como um possesso, né? Eu fiz porque eu fiquei possuído, né? O filme parece que foi feito por uma igreja, né? Uma igreja evangélica lá nos Estados Unidos. E é isso, enfim, um terror gospel, vamos dizer assim. E aí, eu matei porque estava possesso. Então não é culpa dele, né? Na Bíblia não existe isso. Eu matei porque sou doente mental. Eu matei porque sou possesso. Matou na lei, então vai sofrer a pena da lei, né? Se for estudar a lei de Moisés, ele não fica abrindo exceções do porquê das coisas. Você fez, tá? Foi por acidente, então a pena é uma. Não foi por acidente, então a pena é a mais severa possível, né? Ali era a pena capital, né? Então, não vou entrar nessas discussões aí, mas Judas estava possesso, mas ele paga pelo seu crime também. Por quê? O Filho de Deus não fica possesso, né? Se ele fosse um crente em Jesus, teve toda a oportunidade para isso, ele não ficaria possesso. Os outros não ficaram. Então ele vai sim, paga pelo seu pecado. Ele se associou com os inimigos de Cristo, se associou com o demônio. E aí, uma vez que você se associa com o demônio, você ficar possesso é uma consequência, né? E ele ficou. Pronto, então você tem aí Satanás, então, entra em Judas. E João 13, versículo 27 diz assim: e após o bocado, está comendo, entrou nele Satanás. Ele entra em Judas e disse depois Jesus: o que fazes, faz-o depressa. Versículo 30: e tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. E tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Engraçado, né? O demônio entra em Judas para atrair Jesus, para matar Jesus, e isso glorifica a Deus, porque tudo está no plano de Deus. Então qual é a resposta? Afinal, o diabo queria que Cristo fosse para a cruz ou não queria? Eu creio, aí já é a minha leitura, né? A Bíblia não responde explicitamente essa pergunta, mas comparando os textos, eu penso que Satanás tentou evitar a cruz de todas as maneiras, mas já que não dá, já que ele está convicto, ele vai para a cruz, então eu vou tratar de que ele sofra o máximo possível. Ele entra em Judas para entregá-lo, né? Minha leitura não quer dizer que seja verdadeira, né? Minha tentativa aqui de responder essa pergunta. Isso não é o mais importante. O mais importante é que
acontece não por acidente, mas por propósito divino, e Cristo cumpre esse propósito. E é por isso que ele dá bronca em Pedro. Você está tentando me afastar do propósito? Oi? Eu penso que, assim como Satanás, a gente vê nas conversas que Satanás tem com o pai, no livro de Jó, e ele fala, e Deus fala, faça isso, mas com essa condição. Então, Satanás ele agia na terra com condições, e nunca fazia nada que não fosse da vontade de Deus. E nessa aí eu acredito que foi uma ordem explícita de Deus. E tem que obedecer também, apesar de... A ordem de então entregar o filho, é isso que você quer dizer, né? Bom, estava determinado, ainda que não vou dizer se Deus mandou ele fazer isso ou não, mas que está determinado, está, né? Isso com certeza estava determinado. Agora, Satanás é esse iníquo que se levanta contra o filho, contra a semente da mulher, exatamente isso aí. Ele vem como um inimigo de Deus. Bom, mas isso glorifica Jesus, né? Você tem ali, o diabo tentou que Jesus se aliasse com ele para adorá-lo e para ser corregente do diabo sobre a terra. Não deu certo, não tem jeito de derrubar o Filho de Deus. Então, vamos lá, vamos matá-lo, né? Marcos, então voltando, vamos só finalizar o Marcos, né? Marcos capítulo 8, voltando lá no finalzinho, versículo 34. Vou fazer a leitura aqui dos últimos versículos aqui. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Após ele acabar de dizer que eu vou morrer para cumprir a vontade do meu Pai, ele já estende o convite para os outros, vocês também. Vocês querem me seguir? Vocês vão para o mesmo lugar, né? Estejam dispostos a morrer, se preciso for, para seguir a vontade de Deus. É isso que significa tomar a sua cruz, é uma autonegação. Vou negar a minha própria vida para ganhar a vida eterna. É isso que ele vai seguir logo no versículo 35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Ou seja, eu quero salvar a minha vida terrena, física, então vou perder a minha vida espiritual eterna. Se eu quiser perder a minha vida física por amor de Cristo, eu vou ganhar a vida eterna. A interpretação é claramente essa, porque o 36 ele diz: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Isso aí que é tomar a cruz. Você está disposto a morrer por Cristo, se assim for necessário. E aí eu vou deixar o resto da história aqui, finalzinho aqui, tem muita coisa. Eu falei que eu ia ler até o fim do capítulo, não vou deixar isso para a próxima, porque tem muita profecia aqui no final do capítulo 8 e começo do capítulo 9, então eu vou deixar aí, se Deus quiser, para a próxima ocasião. Ok, irmãos? Deus abençoe a todos. Eu passo a palavra de volta para o irmão Rubens.